Pois é, meu irmão, é inevitável que você acenda um alerta quando o presidente da nação mais poderosa do mundo, Donald Trump, escreve um texto dizendo que autorizou ataques militares, ou melhor, já realizou ataques militares, terminando a frase com "We will find you and we will kill you", ou seja, nós vamos encontrar você e nós vamos matar você. Pois é assustador? É assustador. A tensão no mundo está começando a tomar uma nova escala. Ou seja, guerra comercial, guerra declarada, Estados Unidos construindo um domo de ferro, a Rússia criticando, Canadá promete retaliação aos Estados Unidos. Meu irmão, a geopolítica tá daquele jeito, tá fritando. E a gente vai explicar o que está acontecendo e vamos ver se o Brasil está entrando no meio dessa treta toda aqui. Bora falar sobre isso? Então não esquece, tá? Inscreva-se no canal, curta, compartilhe, isso ajuda muito o nosso canal. E aí também eu te lembro que caso você possa estar ajudando o canal, faça o download do livro Grandes Nomes da Direita Mundial. Você vai fazer o download e vai pagar o valor que você acha justo. É uma leitura tranquila para você conhecer os grandes líderes da direita mundial. A chave Pix tá aqui, tá? honestebook@gmail.com e tá aqui o QR Code também, tá? Para você poder estar fazendo o pagamento do livro aí, esse e outros livros que estão disponíveis para vocês. Mas vamos entender? Pois é, a gente foi pego de surpresa hoje, né? Com o Donald Trump, sabe, chegando como um rolo compressor e falando, olha, já tô fazendo ataque militar. Como assim? Olha só, vou ler o que ele escreveu aqui. Esta manhã, ordenei ataques aéreos militares de precisão contra o planejador sênior de ataque do ISIS e outros terroristas que ele recrutou e liderou na Somália. Esses assassinos que encontramos, escondidos em cavernas, ameaçaram os Estados Unidos e nossos aliados também. Os ataques destruíram as cavernas em que vivem e mataram muitos terroristas, sem, de forma alguma, prejudicar civis. Nossos militares têm como alvo esse planejador de ataques do ISIS há anos, mas Biden e seus comparsas não agiram rápido o suficiente para fazer o trabalho. Eu agi. A mensagem para o ISIS e todos os outros que atacariam os americanos é que nós te encontraremos e nós te mataremos. Pessoal, o grupo ISIS é o principal grupo do Estado Islâmico, né? O grupo de terror que estava fazendo ameaças contra os Estados Unidos. O Donald Trump informou aqui que o Biden já sabia, né, que esses ataques poderiam acontecer e estava em silêncio. Ou seja, vai abrir até uma investigação em cima disso. O Donald Trump não quis papo com a ONU, ficar esperando autorização, nem nada disso. Falou, olha, nós vamos dar a resposta. Se eles ameaçaram os Estados Unidos, ameaçou, nós vamos agir antes. Pois é. A informação que se tem é de que drones foram utilizados e esses drones infiltraram dentro dessas entradas das cavernas com alto poder explosivo. E essas cavernas foram destruídas, né, matando assim muitos e muitos membros terroristas do grupo ISIS. E aí o Donald Trump mandou a sua mensagem, né? Nós vamos encontrar você, nós vamos matar vocês. Ou seja, nem pensem em querer cantar de galo agora que os Estados Unidos está declarando uma guerra ao terror. Eu quero que você entenda o seguinte. O Donald Trump entendeu o que financia a esquerda mundial. São esses grupos terroristas, são grupos do crime organizado, tudo. Tá, então, esse financiamento de grupos de esquerda com narcoestados, Maduro, Venezuela, outros que eu não vou citar aqui, do Hugo Carvajal, do El Poggio, né? Vou citar não. Esses são financiados, né? A esquerda é financiada por grupos terroristas, não é à toa que o Free Palestine, ou seja, aquela turminha que fica defendendo o Hamas, né? Tá tão em voga aí nos grupos de esquerda. Mas a única guerra que o Donald Trump quer declarar não é guerra dessa de contra o crime, contra o terror, não. Né? Ele está falando em guerras comerciais também. E nessa aqui, eu discordo do Donald Trump. Pois é, o Donald Trump ameaçou, não. Ele fez, né? Aplicou
25% de aranceles, né? O que são os aranceles? Ou seja, são sanções econômicas, são taxas sobre o Canadá e sobre o México, e 10% como contra a China. E, cá entre nós, eles devem ter uma estratégia muito interessante, porque na minha visão, bola fora do Donald Trump. Tá, vem cá. Hoje, o grande problema do Donald Trump não é, né, o Canadá, não é o México, é a China. A China, hoje, ela entendeu o seguinte: eu vou trazer as empresas americanas para cá. Eu vou oferecer mão de obra barata, eu vou oferecer impostos baixos, e conseguiu, com a incompetência dos Estados Unidos nesse ponto, em ser competitiva, perder várias empresas para a China. Só que agora o Donald Trump precisa reverter essa situação. E para pensar comigo, o que adianta, né, a China ser a fábrica do mundo se ela não tem para onde vender? É exatamente isso. A China, hoje, o maior e principal mercado consumidor é os Estados Unidos. Para pensar, os Estados Unidos têm um poder, têm um PIB, né, de um continente inteiro, mais do que alguns continentes juntos. Então, grande parte do produto chinês vem da China para o México, que revende para os Estados Unidos. Então, o Donald Trump não tem que sancionar o México e sancionar o Canadá. Ele tem que sancionar, antes de mais nada, a China. Não adianta o Trump ficar esbravejando: eu vou pegar o canal do Panamá de volta porque a China tá lá. É só ele cortar para onde a China vai vender. É simples assim. É lógico, você pegar as empresas que estão na China, trazer de volta, não é da noite para o dia. Mas o que o Donald Trump tinha que ter feito? O contrário. Aplicar uma sanção de 50% na China, né? 10% no Canadá e 10% no México, de produtos que vêm da China, e falar: olha, se vocês aderirem à agenda chinesa, eu fecho com vocês. Ou seja, eu vou parar de negociar com vocês. E aí, a forma do Trump ter produto barato é a regionalização. Hoje, já está comprovado. Vários economistas entendem que a regionalização é melhor. É melhor eu comprar um produto barato, né, lá da China, do outro lado do mundo, com frete, com tudo isso, que ele vai chegar aqui a um preço X, ou comprar um do meu vizinho de fronteira, que vai conseguir produzir o mesmo produto ao preço X. Ou seja, do mesmo preço que a China me entrega, o México me entrega. Então, é melhor eu ter a regionalização, ou seja, eu não vou impor barreiras, eu vou incentivar que vocês produzam e substituem a China. Assim, eu mino o poder da China, que é o meu maior inimigo. Não entendo porque o Donald Trump não fez isso. Mas o Trudeau, que ainda né, já anunciou que vai renunciar, mas ainda está esperando, né? Falou que vai dar resposta, vai responder também com 25%, o mesmo valor. Ou seja, o México, o Canadá e o Brasil deram a mesma resposta. Vai ter reciprocidade. Se os Estados Unidos me taxam, eu taxo eles também. É exatamente isso, né? Mas vamos lá. Quando eu falei do financiamento internacional, é simples. O que financia a esquerda no mundo? Terrorismo, crime organizado, tráfico de drogas, é isso que financia. E o sistema foi descoberto. Olha só, o Paulo Figueiredo publicou isso aqui. Alto funcionário do Tesouro renuncia após pedido de autoria de equipe de Elon Musk. Se ele renunciou, é porque tem coisa esquisita, né? A auditoria revelou que pagamentos eram aprovados sem verificação, incluindo grupos suspeitos, né? Grupos de terror, grupos e ONGs que financiam o esquerdismo no mundo. E aí foi até interessante, porque o Leandro Rochel, ele fez um vídeo falando o seguinte: o Elon Musk descobriu como é que o governo americano financia a esquerda no mundo. Dá uma olhada. Você sabia que o governo americano financia a esquerda globalista com centenas de bilhões de dólares todos os anos? Pois é, essa é a principal descoberta do Departamento de Eficiência Governamental que foi criada e está sob a supervisão de Elon Musk, com o objetivo de cortar até $1 trilhão do orçamento federal americano e aumentar, como o nome diz, a eficiência do governo. Nós já sabemos há muito tempo que
que a esquerda ela opera através da infiltração em todos os setores da sociedade. É um projeto gramsciano, para quem não sabe, rapidamente falando, o Antônio Gramsci, um filósofo comunista italiano, desenvolveu a estratégia de aparelhamento das instituições dentro e fora do Estado para produzir uma revolução de dentro para fora, em que esses instrumentos eles vão sendo utilizados para produzir uma mudança cultural na sociedade. E aí a sociedade passaria a ser socialista sem nem perceber. Então eles se infiltram nas universidades, se infiltram na justiça, se infiltram na cultura, na imprensa, no próprio governo e vão promovendo então uma mudança cultural. As ONGs, que são instituições não governamentais, têm um papel fundamental neste processo, porque são as ONGs que produzem estudos, que criam, digamos assim, a matéria-prima dessa mudança cultural. E nós sabemos há muito tempo que essas ONGs são financiadas por instituições globalistas como a Open Society do George Soros ou a Ford Foundation ou outras fundações internacionais. Isso há muitas décadas. A Gazeta do Povo apresentou um estudo recente que mostra que só o George Soros investe pelo menos 100 milhões de reais aí todo ano no Brasil para centenas de ONGs. Só para dar um exemplo, né? Quando tem um estudo mencionado na Globo, né, que é um dos principais veículos infiltrados pela esquerda, sobre como é importante tirar, né, os bandidos da cadeia ou diminuir penas para tráfico de drogas ou coisa do gênero, pode ter certeza que esse estudo foi produzido por alguma ONG que é financiada pelo George Soros e pelos seus companheiros globalistas, né, por outros bilionários globalistas. Mas agora a gente começa a descobrir que esses globalistas não são os maiores financiadores da esquerda global através de ONGs e através de outras entidades, mas sim o próprio governo americano. Olha o tamanho, isso aqui foi publicado pelo Elon Musk, no perfil dele no X, olha o tamanho do orçamento anual, em azul aqui, de ONGs através de grants, que são verbas destinadas a programas sociais, digamos assim. Mas quando você vai olhar, quase todos esses programas são ligados direto ou indiretamente à esquerda, atingindo mais de 300 bilhões de dólares em 2020, o que é muito maior do que o orçamento para o Departamento de Educação e para o Departamento de Transporte, e até para o departamento que cuida dos veteranos americanos, né? Essa é uma verdadeira máquina de promoção de todas as causas da esquerda. Numa primeira semana de trabalho, o Elon Musk apresentou um corte de mais de $1 bilhão em departamentos de promoção de representatividade, né, os projetos DEI, que basicamente é a inserção de cotas. A própria Suprema Corte americana já definiu que isso é inconstitucional nas universidades, se espera que isso seja declarado inconstitucional em outras áreas, mas só em departamentos de AI dentro do governo americano, numa primeira olhada, ele já cortou $1 bilhão. $1 bilhão é quase 6 bilhões de reais. E o orçamento geral é 300 bilhões de dólares, né? Ou seja, quase 2 trilhões de reais todos os anos. Olha o tamanho desse negócio. O próprio Elon Musk apresentou esse desafio como um desafio fundamental para a democracia, porque numa democracia você precisa ter o controle do orçamento. Se você captura esse orçamento e direciona para instituições que não têm a mesma transparência, que não têm o mesmo controle, você está destruindo a própria democracia. Agora imagina, né, o que acontece no Brasil. O Mike Pence, que é um ex-agente, né, do Departamento de Estado americano na primeira administração Trump, inclusive fez uma denúncia sobre o uso desses fundos, dessas grants, para alimentar todo o aparato de censura no mundo, inclusive no Brasil, especificamente no Brasil. Então, todas essas agências, né, de fact-checking, esses grupos de estudo em universidades, até mesmo
jornalistas recebem financiamento direto ou indireto, tanto desses bilionários globalistas quanto do governo americano, para promover a censura na internet, né? Através, por exemplo, de um programa chamado USAID, que está ligado ao Departamento de Estado americano, e que o Trump acabou de bloquear essas verbas, não só para o Brasil, mas para vários outros países. Teve uma investigação na Câmara, né, dos Deputados, no Comitê de Small Business de 2024, que mostra exatamente como esse dinheiro é utilizado para financiar censura. E o grande, né, órgão de organização de todo esse processo se chama Global Engagement Center, né? E também um outro chamado National Endowment for Democracy, que é um guarda-chuva para todos esses projetos. No caso do National Endowment for Democracy, tem vários outros não só relacionados à censura. Então vejam como esse governo Trump é um problemão para a esquerda brasileira, para a esquerda no mundo inteiro, e pode colocar um prego no caixão dessas políticas extremistas, né? Ideologia de gênero, censura em massa na internet, fim dos direitos fundamentais, especialmente de quem está do lado, né, à direita aí do espectro ideológico e assim por diante. Realmente o Trump não veio para brincadeira. Realmente, o Trump não veio para brincadeira. E você sabe o quanto isso afeta também o nosso Brasil. O que o Ruchel explicou aqui foi o seguinte. Cara, a direita se tornou tão fraca e a esquerda tão forte porque o governo norte-americano, junto com grupos como o do George Soros, financiaram, né, a esquerda para que ela se mantivesse no poder. Atrelado a isso, vem dinheiro do crime organizado, vem dinheiro do terrorismo, vem dinheiro do narcotráfico, que financiaram toda essa estrutura para colocar juízes, para colocar senadores, para colocar vereadores, para colocar desde um pequeno chefe de bairro ali, né, de um agente comunitário, a um presidente da república. Tudo isso financiado pela agenda, né, esquerdista com dinheiro, né? O que o Donald Trump entendeu? O que é a nova visão agora, né, do pessoal que assumiu o poder? É simples. Follow the money. Vamos acabar, né? Vamos acabar com o financiamento desses grupos esquerdistas. Assim, a esquerda vai definhar. Imagina, né, se os artistas vão defender a esquerda, se não tem dinheiro para Rouanet, se não tem dinheiro para essas ONGs financiar os artistas, acabou. Imagina se os estudantes que ficam lá fumando maconha na faculdade, na universidade, bancados com dinheiro e com ONGs, não tiverem o que comer, não tiverem como estudar, ou melhor, como ficar lá vagabundeando, acabou. Quando começa a faltar qualquer dos recursos para manter aquela vagabundagem, o que acontece? Eles se revoltam com o governo. É exatamente isso que vai acontecer. É o follow the money e eles já entenderam como acabar com a esquerda mundial. Deixa a meritocracia acontecer e tira o financiamento de grupos ilegais do mundo, tá certo? E é isso, pessoal. Abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.